Só quem já sentiu o próprio casamento escapar pelas mãos vai entender o que aconteceu naquela noite. Ana estava parada na cozinha, às 2 da manhã, segurando um copo de água que tremia entre seus dedos envelhecidos. A mala dele já estava no corredor. O silêncio da casa parecia mais alto que qualquer discussão que já tiveram. Ele havia dito com uma calma fria demais para ser mentira que iria embora ao amanhecer. Meu nome é Ana. Tenho 72 anos. Depois de 46 anos de casamento, eu jamais imaginei que aprenderia o significado da palavra fim dentro da minha própria casa. Eles sempre foram vistos como o casal estável da igreja. Criaram 3 filhos, enfrentaram dificuldades financeiras nos anos 80, sobreviveram a uma cirurgia delicada dele e a um período de depressão silenciosa dela. Mas algo começou a quebrar nos últimos anos. Não houve traição, não houve escândalo, apenas distância, conversas cada vez mais curtas, olhares que já não se encontravam, uma rotina que transformou 2 companheiros em estranhos educados. Naquela madrugada, enquanto ele dormia no sofá, decidido a ir embora ao nascer do sol, Ana encostou as mãos enrugadas na pia e tentou orar, mas as palavras não saíam. Durante meses, ela vinha pedindo a Deus que restaurasse o que estava se perdendo. Jejuou em segredo, chorou no banheiro para que os netos não percebessem. Releu promessas bíblicas que antes a confortavam, mas que agora pareciam ecoar num quarto vazio. Houve dias em que ela duvidou, não de Deus exatamente, mas se ele ainda se importava com um casamento antigo demais para chamar atenção. Será que milagres eram apenas para histórias que aconteciam com pessoas mais jovens? Será que ela havia perdido o tempo da intervenção divina? Naquela noite, porém, algo estava diferente. O ar parecia pesado, como se uma decisão invisível estivesse sendo tomada além do que seus olhos podiam enxergar. O relógio marcava 2:17 quando ela sussurrou quase sem voz. Se ainda há algo que possa ser feito, eu preciso que o Senhor faça agora. Ela não sabia, mas aquele pedido, simples, cansado e verdadeiro, atravessaria um limite que mudaria tudo. E o que aconteceu nas horas seguintes não foi fruto de emoção, nem coincidência tardia. Se você está sentindo essa história tocar em algo profundo dentro de você, inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe desse testemunho até o fim, porque naquela madrugada silenciosa, quando tudo parecia decidido, algo começou a se mover de uma forma que Ana jamais poderia prever. O amanhecer chegou mais rápido do que Ana gostaria. A luz fria atravessou as persianas e desenhou linhas pálidas no chão da sala. Ele acordou, antes dela dizer qualquer palavra. Não houve gritos, não houve cena dramática, apenas um homem cansado, fechando o zíper da própria mala e evitando o contato visual. Aquela calma doía mais do que qualquer discussão. Quando a porta se fechou, o som ecoou pela casa inteira, e dentro dela também. Ana sentiu algo afundar no peito, como se décadas de memórias tivessem perdido o peso de repente. Durante semanas, ele passou a dormir no apartamento de um amigo. Dizia que precisava respirar. Os filhos tentavam intermediar conversas, mas as ligações terminavam sempre com a mesma frase. Talvez seja tarde demais. Amigos da igreja aconselhavam paciência, mas alguns olhares denunciavam descrença. Até o pastor, cuidadoso nas palavras, sugeriu que às vezes Deus permite fins que não entendemos. Aquilo atravessou Ana como um vento gelado. À noite, ela caminhava pela casa vazia e lembrava das promessas que havia feito no altar 46 anos antes. Será que havia falhado em algo essencial? Ou o amor simplesmente tinha prazo de validade? As orações se tornaram mais cruas. Não eram longas nem elaboradas. Eram perguntas diretas. Ainda há caminho? Em certos dias, o silêncio parecia resposta suficiente. Ela abriu a Bíblia diversas vezes, mas as páginas pareciam letras sem vida. Mesmo assim, algo dentro dela resistia a desistir completamente. Certa tarde, enquanto organizava uma gaveta antiga, encontrou uma carta que ele havia escrito no primeiro ano de casamento. As palavras
Falavam de parceria, de envelhecer juntos, de enfrentar qualquer tempestade. Ana leu aquilo sentada no chão da sala e chorou como não chorava há décadas. Era como se estivesse segurando provas de que o que existiu um dia não poderia simplesmente evaporar. Porém, a realidade era outra. Documentos de separação começaram a ser mencionados. Um advogado amigo da família ofereceu ajuda prática, como se estivesse falando sobre um contrato comum. Aquilo tornou tudo mais concreto e mais doloroso. À noite, Ana sonhou que caminhava por um campo coberto por neblina espessa. Ela ouvia a voz dele, chamando ao longe, mas não conseguia alcançá-lo. Acordou com o coração acelerado. Pela primeira vez, sentiu medo de que aquele sonho fosse um retrato do que estava acontecendo espiritualmente. 2 caminhos se afastando sem retorno. Ainda assim, algo invisível parecia sustentar seus passos frágeis. No fundo da alma, uma convicção silenciosa dizia que a história não estava encerrada. Naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele. Os dias seguintes trouxeram uma definição que Ana temia ouvir. Ele ligou numa tarde chuvosa e, com voz firme, disse que iniciaria oficialmente o processo de divórcio. Não falou com raiva, falou com exaustão. Aquela palavra, divórcio, atravessou o coração dela como algo irreversível. Era o ponto sem retorno. Não havia mais zona confortável de espera. Ou ela aceitava o fim em silêncio, ou pisaria num território onde só a fé poderia sustentá-la. Por alguns minutos após a ligação, Ana ficou imóvel na poltrona da sala. A chuva batia contra as janelas como se reforçasse a sentença. Parte dela quis ceder. Quis dizer a si mesma que já havia vivido o suficiente, que talvez fosse hora de encerrar o ciclo com dignidade. Mas outra, parte mais profunda e firme, recusava-se a assinar emocionalmente aquele fim. Ela se levantou com dificuldade, caminhou até o quarto e ajoelhou-se ao lado da cama, onde haviam dormido juntos por décadas. Não foi uma oração bonita, foi uma decisão. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não me disser que é para desistir. Naquela noite, tomou uma atitude que parecia ilógica para quem via de fora. Escreveu uma carta para o marido, não para convencer, não para cobrar, mas para pedir perdão por suas próprias falhas, impaciências acumuladas, silêncios que machucaram, palavras duras em momentos de cansaço. Reconheceu o que precisava ser reconhecido sem exigir nada em troca. Era um gesto de obediência, não de estratégia. Quando terminou, sentiu um peso sair dos ombros, ainda que a situação prática permanecesse intacta. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. Ao sair do mercado, uma senhora que ela não conhecia a abordou no estacionamento. Era uma mulher simples, de olhar atento. Desculpe incomodar, disse ela, mas senti que precisava dizer que sua casa ainda não terminou. Continue orando. Ana ficou sem reação. Nunca tinha visto aquela mulher antes. Não havia como ela saber o que estava acontecendo. A frase ecoou durante todo o caminho de volta para casa. Na mesma semana, recebeu uma ligação do médico do marido informando que ele havia passado mal devido a um pico de pressão causado por estresse intenso. Não era grave, mas foi suficiente para abalar a aparente firmeza dele. A crise parecia se intensificar em todas as direções, emocional, física, espiritual. Ainda assim, algo invisível começava a se alinhar nos bastidores daquela história. E foi quando tudo parecia perdido que algo começou a acontecer. Após a notícia sobre o mal-estar dele, Ana não correu para confrontá-lo, nem usou a fragilidade como argumento. Em vez disso, sentiu uma direção silenciosa, quase sutil. Era hora de se preparar por dentro antes de tentar qualquer movimento por fora. Na manhã seguinte, acordou antes do sol e decidiu iniciar um período de jejum parcial. Não contou aos filhos, não publicou pedidos de oração. Queria que aquele processo fosse íntimo, alinhado apenas entre ela e Deus. Separou um caderno antigo e começou a escrever tudo o que precisava entregar. Mágoas guardadas, expectativas frustradas, medo de envelhecer sozinha, ressentimentos que fingia não existir.
Cada página preenchida sentia como se estivesse limpando um espaço invisível dentro do próprio coração. No terceiro dia, tomou outra decisão difícil. Visitaria o marido não para discutir o casamento, mas para pedir perdão pessoalmente pelas atitudes que reconheceu na carta. Quando chegou ao apartamento do amigo onde ele estava hospedado, suas mãos suavam. Ele abriu a porta surpreso. Ana não falou sobre divórcio, nem sobre abandono. Apenas disse com voz firme e serena que precisava assumir suas falhas sem esperar nada em troca. Enquanto falava, percebeu algo mudar na expressão dele. Não era reconciliação imediata, mas uma fissura na rigidez que vinha mantendo. Naquela noite, ao voltar para casa, experimentou uma paz que não sentia havia meses. Não era euforia, era estabilidade, como se, independentemente do resultado, estivesse finalmente posicionada no lugar certo. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. Ele enviou uma mensagem simples, perguntando se ela havia se alimentado direito. Depois perguntou sobre os netos. Perguntas curtas, mas que não existiam semanas antes. Ana continuou seu propósito de oração, acrescentando um gesto diário de gratidão, mesmo que parecesse insignificante. A atmosfera da casa mudou. O ambiente, antes pesado, parecia mais leve, quase respirável. Se essa jornada está fazendo sentido para você, acompanhe este canal e permaneça até o fim, porque o que começa no invisível sempre revela algo no tempo certo. Ana ainda não via o desfecho, mas já percebia que forças maiores estavam organizando detalhes além da compreensão humana. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus. 4 semanas depois, numa tarde comum de domingo, o telefone tocou novamente. Ana reconheceu o número dele e atendeu com o coração acelerado. A voz do outro lado não era a mesma de antes. Havia algo quebrado, mas não de desistência. Ele pediu para conversar pessoalmente. Disse que precisava voltar àquela casa para falar olhando nos olhos. Quando Ana desligou, sentiu as mãos gelarem. Não sabia se seria a confirmação do fim ou algo diferente. Minutos depois, ouviu o carro estacionando na frente da casa onde construíram toda a vida. Ele entrou devagar, observando a sala como quem revisita um lugar sagrado. Sentaram-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas decisões foram tomadas ao longo das décadas. Ele respirou fundo e confessou que na noite em que passou mal, algo o abalou profundamente. Contou que, enquanto estava sozinho no quarto, sentiu uma angústia intensa, seguida por uma paz repentina que não conseguia explicar. Disse que teve a nítida impressão de que estava prestes a perder não apenas um casamento, mas o propósito da própria história. Naquele instante, segundo ele, uma memória invadiu sua mente com clareza. O dia do casamento, as promessas feitas diante de Deus, as mãos dela tremendo de emoção. Não foi nostalgia, foi como se alguém tivesse trazido aquela lembrança à superfície com força irresistível. Ele chorou, algo que não fazia havia anos, e disse que pela primeira vez teve medo de estar lutando contra algo maior do que o próprio orgulho. Enquanto falava, Ana sentiu uma presença suave envolver o ambiente. Não havia luz visível nem som audível, mas o ar parecia diferente, mais denso e ao mesmo tempo mais leve. Uma paz profunda tomou conta do espaço entre eles, como se a casa estivesse sendo restaurada por dentro antes mesmo de qualquer assinatura ser desfeita. Ele segurou as mãos dela e, com voz embargada, disse que não queria mais o divórcio. Queria recomeçar, não do ponto onde estavam, mas da essência que haviam perdido. Naquele momento, Ana não sentiu triunfo, sentiu reverência. Algo invisível havia atravessado barreiras que nenhum argumento humano conseguiu romper. A restauração não veio por insistência emocional, mas por uma intervenção que tocou o coração dele onde ela jamais poderia alcançar. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. A reconciliação não aconteceu como num filme, com promessas grandiosas e perfeição instantânea.
Ela começou com decisões diárias. Ele voltou para casa naquela mesma semana, mas trouxe algo diferente na postura: humildade. Ana também mudou. Não se via mais como vítima da crise, mas como alguém que havia atravessado um vale e aprendido a enxergar com mais clareza. Eles passaram a conversar com uma sinceridade que nunca tiveram nos primeiros anos de casamento. Falaram sobre frustrações antigas, medos que haviam sido engolidos pelo orgulho e expectativas que jamais foram verbalizadas. Pela primeira vez em décadas, escutaram um ao outro sem preparar defesa mental enquanto o outro falava. A fé de Ana deixou de ser apenas tradição religiosa e tornou-se convicção experimentada. Ela não falava mais sobre restauração como teoria. Falava como quem viu algo invisível reorganizar uma história prestes a ser encerrada. Os filhos perceberam a mudança no tom das conversas. Os netos notaram que o avô agora chegava mais cedo aos encontros de família. Pequenos gestos substituíram longos discursos. O casamento, que parecia desgastado pelo tempo, ganhou uma segunda juventude, não pela ausência de problemas, mas pela consciência de que haviam sido sustentados quando já não tinham forças próprias. Meses depois, o marido confessou algo que guardou desde aquela noite da crise. Enquanto estava sozinho, antes da mudança interior, ele teve a sensação clara de que alguém estava intercedendo por ele. Não sabia explicar, mas sentiu como se estivesse sendo chamado de volta. Ana ouviu em silêncio, sabendo exatamente de onde vinha aquela intervenção. O milagre não foi apenas impedir um divórcio, foi reconstruir duas pessoas por dentro. Hoje, ao olhar para trás, ela entende que a crise revelou áreas que precisavam de cura muito antes da ameaça de separação. Deus não apenas preservou um relacionamento, transformou a maneira como eles se enxergam e como caminham juntos. Se essa história fortaleceu sua esperança, inscreva-se no canal e continue acompanhando testemunhos que mostram que nenhuma situação está além de restauração quando há disposição sincera e fé perseverante. Porque às vezes, quando tudo parece silencioso demais, é exatamente ali que algo maior está sendo preparado. E você pode estar mais perto de viver isso do que imagina.